cérebro humano é incrivelmente complexo e é necessário que assim o seja, uma vez que durante toda a nossa vida controla nossas ações, necessidades e pensamentos, sejam eles conscientes ou inconscientes. Milhões e milhões de células nervosas interligadas formam a miríade cerebral. Estas células, juntamente com os nervos da medula espinhal, formam uma intrincada rede altamente organizada que se comunica com todas as partes do corpo. Nenhum pensamento, ação ou mesmo simples emoção acontece sem que isto reflita algum tipo de atividade cerebral. A transmissão de estímulos através do SNC é extremamente rápida. Ao movermos a mão, por exemplo, seus mínimos movimentos são guiados por mensagens que se originam no cérebro e viajam rapidamente por fibras nervosas apropriadas. Em um cérebro que funciona normalmente, incontáveis estímulos são transmitidos e recebidos ao mesmo tempo, controlando cada aspecto de nossa vivência e comportamento. O cérebro permite que nossos olhos vejam, que nossos ouvidos ouçam e nossas mãos sintam. Ele é responsável por nossas emoções, lembranças, memórias, consciência e também pela nossa capacidade de pensar, por mais simples que seja o pensamento. Além disso tudo, muitas das atividades controladas pelo cérebro estão fora de nosso alcance consciente. Estas atividades, que incluem os processos de digestão, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, o funcionamento de nossas glândulas, são controladas pelo sistema nervoso autônomo, que tem a finalidade de manter o nosso organismo em perfeito equilíbrio. De momento a momento, o cérebro é chamado de encontro a novos desafios, a fim de coordenar as exigências nem sempre simples de nosso corpo e mente. E ele os vence maravilhosamente bem. Portanto, não é surpresa que o cérebro tenha mecanismos de autorregulação que controlam e coordenam os incontáveis processos que ocorrem dentro dele mesmo. Estímulos fluem do cérebro para o corpo e vice-versa, além de fluir também de uma parte do cérebro a outra. Assim, o cérebro não apenas emite estímulos, ele também os recebe e instantaneamente os processa e responde. Um estímulo em particular, importante num preciso momento, pode não mais o ser uma fração de segundo depois. Para isso, o cérebro conta com outra extraordinária capacidade dinâmica, a habilidade de desligar ou cancelar estímulos indesejados. Quando um estímulo é originado em uma determinada parte do cérebro, neurônios tornam-se abruptamente ativos, provocando a liberação de minúsculas porções de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Essas substâncias migram de uma célula a outra que será automaticamente ativada se receber quantidade suficiente de neurotransmissores, propagando desta maneira o estímulo original. Deste modo, a transmissão de um estímulo através do cérebro envolve toda uma sequência de eventos isolados. A liberação de neurotransmissores ativos excita toda uma rede sucessiva de células, permitindo ao estímulo seguir caminhos apropriados através das fibras nervosas. Muitas vezes, quando um estímulo é engatilhado, ele pode ser cancelado por um segundo estímulo antes dele ser disparado. Entretanto, se ele chegar a ser disparado, invariavelmente outras células serão ativadas. Estes eventos separados ocorrem muito rapidamente, de modo que a transmissão de estímulos toma a forma de um fluxo contínuo de sinais. Porém, algumas vezes, um estímulo originado numa determinada parte do cérebro pode não estar organizado de maneira clara, talvez por não ter sido inibido a tempo. Qualquer que seja a causa deste estímulo anormal, as células adjacentes que normalmente estariam desativadas começam a disparar, transmitindo a mensagem indesejada a outras porções do cérebro.
comportamento de uma pessoa afetada por esse distúrbio do cérebro pode ser profundamente alterado, podendo até mesmo apresentar uma convulsão. Talvez esta pessoa tenha epilepsia. Todas as convulsões refletem um distúrbio da fisiologia cerebral normal, sendo que a maior parte delas se deve à epilepsia. Apesar disso, deve-se entender que uma pessoa que tenha apresentado tão somente uma crise isolada não poderá ser rotulada como epilética. É fato bastante conhecido que uma porcentagem da população apresentará ao longo de sua existência uma convulsão, o que não implica em epilepsia. Deste modo, o que queremos dizer exatamente quando afirmamos que uma pessoa tem epilepsia? Quais são suas características? Para afirmarmos de maneira categórica que alguém é portador de epilepsia, devemos, antes de mais nada, ter a certeza da repetição das crises. Também necessitamos ter a certeza de que as crises são espontâneas, podendo ocorrer imprevisivelmente sem nenhuma causa aparente. Crises epiléticas, em geral, começam de maneira abrupta e não duram muito tempo. Uma característica de todas as crises é que cada ataque é autolimitado, isto é, após cada crise, a pessoa retorna à sua condição normal, sem a necessidade de nenhum tratamento. Existem muitos tipos diferentes de ataques epiléticos, mas convencionalmente eles são classificados em dois grandes grupos. O primeiro desses grupos são as chamadas crises parciais ou focais, causadas por distúrbios localizados da atividade cerebral normal, confinados a uma área relativamente pequena do cérebro. Uma área talvez responsável pela coordenação de apenas algumas poucas respostas. Esse tipo de distúrbio não necessariamente afeta a consciência, e uma pessoa tendo um ataque focal ou parcial pode ter desde uma leve sensação parestésica até movimentos descontrolados de um membro ou de qualquer parte do corpo. A primeira coisa de que ele sente é um gosto na boca. Não é um gosto ruim, mas é um gosto que não dá para descrever. Aí, um formigamento começa do lado direito do rosto e devagar começa a descer para o braço direito, que perde a força, daí o formigamento vai descendo pela virilha e entrando pela perna. Talvez dure alguns minutos, sumindo então. Ele se sente bem melhor depois disso. Goes on for, say, a couple of minutes or so, and then passes away. And you feel a lot better afterwards. O segundo grupo consiste nas chamadas crises generalizadas, que são causadas por um distúrbio difuso do cérebro. Elas invariavelmente afetam a consciência. Todavia, um distúrbio que afeta todo o cérebro nem sempre resulta em uma convulsão generalizada. De fato, uma crise como a clássica ausência, ou seja, a perda momentânea de consciência, pode ser tão breve que mesmo a um observador atento pode passar desapercebida. Why are you beginning to get that? You see, my brother is surprised, Jude. As crises epiléticas nem sempre encaixam de maneira categórica em uma ou outra das categorias internacionalmente aceitas, uma vez que um único ataque pode conter elementos de ambos os tipos, ou seja, focal e generalizado. A sequência a seguir mostra o número de pessoas tendo crises epiléticas reais. Elas são mostradas para permitir que você, em primeiro lugar, saiba reconhecer um ataque epilético e, em segundo lugar, você saiba descrever este ataque de maneira adequada. We're breaking for lunch now. Quem sofre uma crise dita generalizada perde a consciência enquanto durar o ataque. Usa-se o termo crise de ausência para descrever ataques generalizados onde há apenas uma breve perda de consciência, como a que Ana apresenta. You're cheating. Why are you beginning to get that? You see, my brother is surprised, Jude.
Yes. People say, when they first pick up Stephen, people say that he's light. But after a while, they take back that statement. Because he can be as heavy as ever. As ever. Oh, pardon? Sorry? I thought you said something. No, I didn't say anything. I think it was Granny talking in time. Yes, I said 3 matches that he came after. I just found some. Come on. So he's starting cricket early. Yes, and you see, knows how to throw it. You don't throw it in the Stephen! I must go. He has a thing about telephones. Observe nesta pelada Tim, que você vê no canto arremessando a bola. Ele, de vez em quando, apresenta uma série prolongada de ausências, bem mais complexas do que as de Anna. Todos o conhecem bem. Assim, ninguém se surpreende quando ele interrompe a partida. Keep an eye on. Sua cabeça move-se ritmicamente, o mesmo acontecendo com suas mãos, o que pode ser observado pelos movimentos da bola firmemente presa entre elas. Esta crise é chamada de ausência complexa. Enquanto seus companheiros de pelada aguardam pacientemente a recuperação de Tim, Mona calmamente segura seu braço, não para restringi-lo, mas sim para confortá-lo. E também para garantir que ele não vá para a rua. Como já era esperado, Tim recupera-se sem nenhuma ajuda especial. Finalmente, ele solta a bola como se nada houvesse acontecido. Mioclonus. Os espasmos mioclônicos de Brian começaram durante o almoço. Aqui, você pode vê-lo no jardim recuperando-se de uma série prolongada deles. Todos nós sofremos de contrações mioclônicas de vez em quando, mas não na forma generalizada apresentada por Brian. Mio significa músculo e clonos, abalo. Não há dúvidas de que há uma concomitante perda de consciência durante a crise. Assim, se Brian estivesse em pé durante o ataque, ele poderia ser arremessado ao solo. Um transeunte mais desavisado pode concluir que Brian esteja preocupado e mesmo infeliz, mas a sua expressão facial é enganadora. Esta série de espasmos já está se prolongando por mais de 2 horas, e apesar de cada ataque ser extremamente breve, Brian encontra-se confuso, mal e mal sabendo o que se passa ao seu redor. Entretanto, logo após o último surto, ele se recupera rapidamente, como vemos aqui. Crises tônicas. Uma pessoa que tenha um ataque tônico invariavelmente perde a consciência, e Tony, nesta sequência, não é exceção. Observe o canto inferior esquerdo do seu vídeo. Tony enrijece-se em sua cadeira, braços estendidos, a respiração para.
Caso ele estivesse em pé, certamente iria ao chão. Mal terminada a crise, e Tony já começa a recuperar-se. Ataques desse tipo são chamados de crises tônicas porque eles se iniciam com um súbito distúrbio do tônus corporal, isto é, a tensão muscular normal, de maneira súbita, aumenta exageradamente. Crises tônicas podem acontecer isoladamente ou, como veremos adiante, no decorrer de crises mais complicadas. Tony é um típico exemplo de crise tônica isolada. Após alguns momentos de confusão, ele se recupera rapidamente. Come on. Don't come on, shut up. Crise tônico-atônica. Quando Jeff cai, inconsciente, durante a pelada, seu ataque contém elementos tônicos e atônicos, uma vez que sua musculatura enrijece e relaxa-se durante a mesma curta crise. Iona espera pacientemente no caso de Jeff necessitar de ajuda e também para certificar-se que ele não tenha se machucado durante a queda. Deliberadamente, ela evita apressá-lo, pois Jeff é capaz de saber quando estará em condições de levantar-se. Tim, I might have got the time a bit wrong. I'm not sure. I gave the note to Mr. Cadell usually. Yeah, ready to film it. Convulsão tônico-clônica. Convulsão tônico-clônica é o termo que descreve de maneira precisa um ataque convulsivo generalizado. Pessoas não familiarizadas com os diferentes tipos de epilepsia tendem a pensar apenas nesse tipo de crise, quando o tema epilepsia vem à tona. O velho termo grande mal ainda é muito empregado para descrever esse tipo de ataque. Mostraremos a seguir duas dessas convulsões. Assim, mantenha o olho em Ian, o jovem de camiseta no primeiro plano de seu vídeo. Go, lad, go. Don't let the old back legs get it. Come on, Iona deixa que a convulsão de Ian siga seu curso natural, nada fazendo que restrinja seus movimentos. Enxugando o excesso de saliva, ela segura a cabeça para evitar que ele a lesione. Frida traz o travesseiro para proporcionar um pouco mais de proteção e conforto. Quando Iona tem certeza de que ele está bem, ela o deixa dormindo para que ele se recupere do efeito pós-crise. Um pouco mais tarde, quando Glenn também sofre uma convulsão generalizada, é Mona que lhe presta assistência. Ela nada coloca em sua boca, uma vez que objetos como colheres, chaves, acabam causando mais mal do que bem. De qualquer modo, morder a língua, caso aconteça, se dará precocemente durante a convulsão. Assim, tudo que Mona faz é apoiar sua cabeça e enxugar o excesso de saliva.
Diferente de Ian, que dorme por um longo período após cada uma de suas confusões, Glenn levanta-se bem mais rapidamente, mas antes de recuperar-se completamente, ele vagueia sem rumo num estado de confusão mental. Os ataques que vimos até agora são exemplos de crises generalizadas nos quais há, via de regra, perda de consciência. Eles incluem ausência, ou seja, momentâneas interrupções de consciência que na nomenclatura antiga eram conhecidas como pequeno mal. Ataques mioclônicos, ou seja, breves espasmos de membros e tronco. Crises tônicas e crises tônico-atônicas, as quais diminuem ou exageram a tensão normal da musculatura, afetando desta maneira o tônus corporal. E convulsões tônico-clônicas. Este tipo de crise inicia-se com um distúrbio do tônus corporal, geralmente causando a queda da pessoa, seguindo-se então convulsões rítmicas generalizadas de todo o corpo. O termo focal ou parcial aplica-se a outro grande grupo de crises epiléticas. Esses termos têm um significado mais ou menos similar e referem-se a um distúrbio localizado em uma área limitada do cérebro, ou seja, um foco. Menos dramáticas talvez sejam as crises parciais simples, onde a pessoa afetada tem plena noção do que está acontecendo. Novamente, vemos Richard. A primeira coisa que ele sente é um gosto na boca. Não é um gosto ruim, mas é um gosto que não dá para descrever. Aí um formigamento começa do lado direito do rosto e devagar começa a descer para o braço direito, que perde a força. Daí o formigamento vai descendo pela virilha e entrando pela perna. Talvez dure alguns minutos, sumindo então. Ele se sente bem melhor depois disso. Goes on for, say, a couple of minutes or so, and then passes away. And you feel a lot better afterwards. But during your fit, you can hear me very well, I can see that. Mas durante seus ataques, ele consegue ouvir bem. Richard. Algumas vezes, a sensação de formigamento de Richard é acompanhada por contrações do lado direito da face e também na mão, indicando uma forma mais severa de crise parcial simples. Mais dramáticos são os ataques que veremos a seguir, todos originários do lobo temporal. Esse tipo de crise é, sem dúvida, o mais comum exemplo das assim chamadas crises parciais complexas. Um comportamento confuso e muitas vezes precedido de uma aura, como a de Stuart. Ele nos conta que sente uma sensação de afundamento que desce para o estômago e sobe para a cabeça. E quando chega lá, eu não consigo explicar o que acontece comigo. Toda vez que vai acontecer, eu presinto e procuro um lugar seguro. Just something I can't explain, but I know what it is. Sometimes it may fade away and other times it will build up and I know I must get into a safe place. Crises parciais complexas tomam as mais diferentes formas, como por exemplo, esses movimentos característicos de Ken. Ele repete de maneira estereotipada os movimentos por diversos minutos. A tentativa de Mona em comunicar-se com ele inicialmente é frustrada. Mas alguns minutos mais tarde, quando novamente Mona, agora com Tim, tentam conversar com ele, Ken está em condições de responder, mesmo entre uma crise e outra. Just come and go. Just come and go with it. Did you tell them you have this like that before you started? And they don't mind at all. You did very well there. Very well. Yeah. Todas as características deste ataque que veremos agora são altamente sugestivos de crise parcial complexa. Kay
que se encontra sentado à direita, subitamente torna-se agitado e confuso. Após esfregar suas mãos vigorosamente, ele começa a mexer em suas roupas de maneira desordenada. Uma pessoa na mesma condição pode vaguear de lugar em lugar, apanhando objetos ou mesmo despindo-se. Ele parece não perceber o que acontece ao seu redor, apesar de que, quando alguém o chama, responde. Okay? Right. She's left. Alguns momentos atrás, Tony jogava futebol. Inicialmente, sem ser percebido, ele deixa a quadra e começa a brigar com a parede e a mexer com a janela. Atos como estes podem ser facilmente interpretados de maneira errônea, mas eles apenas mostram uma crise parcial complexa. Tony? Hello? Okay? Yes? Yes. Did you hurt yourself? Hmm? You want to come sit down? Yes. Yes? Shall we come sit down? Come on, put your hand down. Yes. Yeah, come sit down then. Yeah. Come sit down for a minute. Come here. Estas crises que acabamos de ver são todas exemplos de ataques focais ou parciais, originários em distúrbios localizados da atividade cerebral. A primeira dessas crises, se você se lembra, nos foi descrita por Richard, que tem noção exata de tudo o que está acontecendo. Richard. O fato de ele ter a consciência mantida durante a crise indica uma crise parcial simples, originária nos lobos frontal ou parietal. As últimas três são todas originárias do lobo temporal e são chamadas de crises parciais complexas. Estas crises muitas vezes começam com uma aura ou aviso, como Stuart nos contou. Dead sinking feeling in the stomach, then starts working its way up. And then into the head. Uma característica comum das crises parciais complexas é um estado de confusão mental, geralmente resultando num comportamento bizarro. Por exemplo, os movimentos estereotipados de Ken, mexer desordenadamente na roupa, como Kate, ou ainda debater-se contra a parede, como Tony. Para ajudá-lo a reconhecer e a lidar com uma crise epilética, esta apresentação teria que, inevitavelmente, iniciar-se mostrando o cérebro, onde todas as crises epiléticas iniciam. Tentamos correlacionar distúrbios da atividade cerebral com os diferentes tipos de crises epiléticas e somos particularmente gratos a essas pessoas que concordaram em ter suas crises filmadas, permitindo que as mostrássemos aqui. Vimos diversas crises epiléticas neste vídeo, mas talvez a mais importante mensagem que gostaríamos de aqui deixar é que para as pessoas que sofrem de epilepsia, suas crises ocupam apenas uma pequena fração de suas vidas.